A gente vai ver hoje bem de perto as W8 questions, que a gente sabe que existe, mas na hora de usar, muitas vezes a gente não consegue lembrar qual é qual. E para perguntas, né, no uso mesmo, real de todas elas, a gente vai usar tudo que a gente viu até agora. Então, a gente usa auxiliar, né, do, does, did, se for no passado, e a gente usa to be. Então, hoje a gente vai ver o máximo possível de estruturas e na próxima, a gente vai ver as 50 mais utilizadas no dia a dia, que são as que a gente vai focar, ok? Primeiro que eu considero todas essas W8 questions como se fosse uma grande família, assim, como se fossem irmãos. Sabe aquelas famílias brasileiras que tem a Rosilene, a Rosemary, a Rosicleide, a Rosineide, por aí vai? É dessas famílias que, para mim, são eles. Foi assim que eu memorizei como sempre, de um jeito não muito ortodoxo, né? De um jeito meio doido, mas que na minha cabeça tem um certo sentido. Então, a gente começa com o irmão mais velho, que é o what. O what é o que sempre sabe o quê? Sempre sabe das coisas, sempre sabe a fofoca. A gente vai usar ele para perguntar o quê ou para perguntar qual, certo? Aí, logo em seguida, a gente tem o segundo irmão, que é o where. A pronúncia dele é bem aberta. A pronúncia dele é bem aberta e é ele que a gente usa para falar onde. Uma coisa que a gente às vezes não presta atenção, mas que faz muita diferença é que essas, apesar de elas serem WA questions, elas não são só para fazer perguntas, ok? A gente usa elas também em afirmativas. Então, muitas vezes eu vou falar, tipo, eu não sei o que fazer, eu vou precisar do what. Eu não sei onde está, eu vou precisar do where. E por aí vai. Então, a gente sempre é, vai usar tanto em afirmativo, elas não estão presas, ok? Elas não estão presas às perguntas. A gente vai usar elas de todo jeito. Então, what, where, logo em seguida a gente tem o mineiro, why, que a gente vai perguntar por quê. É o porquê de pergunta, ok? Então, ele do português é o porquê separado, separado de pergunta. A gente também tem who, que é quem. Temos o which, que é igual que o qual, então vai ser qual, mas quando a gente tem opções limitadas. Então, por exemplo, se eu for perguntar qual mês você nasceu, eu não vou perguntar what month, vou perguntar which, porque eu só tenho 12. Agora, se eu pergunto qual é o seu nome, aí eu vou usar o what, porque o seu nome pode ser qualquer coisa, ok? Toda uma passada rápida, porque eu acho que a maioria das pessoas conhecem já as perguntas, mas se ficar alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa mais específica, me fala nos comentários, por favor. E a gente tem o when, que eu considero o filhinho mais novo. Pode ver que ele parece um bebê chorando, when. De quando, para a gente perguntar quando as coisas acontecem. E eu ainda vou acrescentar aqui um primo que mora com eles, que é o how. How para perguntar como as coisas acontecem. Lembrando que a gente usa para perguntar, que é o principal objetivo, mas a gente também afirma. Então, isso aqui, pessoal, não tem como fugir, a gente precisa memorizar. O que que eu fiz para eu memorizar a maioria dos vocabulários chatos, assim, que não tinha como correr? Eu não gosto de lista, mas tem coisa que não tem jeito, a gente precisa saber aquela quantidade de coisas. Eu anotei à mão, porque, como diz o ditado, escrito à mão, escrito no coração, né? Então, eu anotei à mão, num post-it, e eu colava no banheiro. Toda vez que eu ia lá no banheiro fazer xixi, alguma coisa assim, eu falava elas em voz alta. Você não precisa de mais do que 2 dias fazendo isso. Testa e me fala. Ou, se você prefere, você pode colocar no seu celular. Tem alguns aplicativos que toda vez que você desbloqueia o celular, ele aparece. Eu não gosto muito, porque às vezes eu não tô com saco. E na hora que eu vou no banheiro, geralmente é uma hora que eu não tô ocupada, não tô falando com ninguém, não tô respondendo nada, eu não tô trabalhando. Então, vai do que cabe na sua rotina. Não tem como fazer perguntas em inglês se você não sabe W8 questions, ok? Eu vou colocar o máximo de informação possível aqui, mas nada substitui a sua prática, de você falar isso em voz alta até ficar na ponta da sua língua. Certo? Ah, a gente tem whose também. Obrigada, Mitz. Isso mesmo. Whose é de posse, que a gente vai perguntar de quem é. Isso mesmo. Então, de quem é? De quem é? Basicamente, de quem é essa moto, de quem é essa bolsa, de quem é esse celular, a gente usa whose.
certo? As pronúncias estão ok. Ah, outra coisa que eu quero deixar bem clara, e eu sou chatinha com a pronúncia, igual vocês sabem, esse what, a gente vai falar ele com O, ok? Eu sei que a gente tem muita vontade de falar ele com A, mas a gente não vai. Então, eu não vou nem colocar T aqui para você perceber que você vai deixar ele o mais suave possível. Esse T praticamente não existe. Geralmente ele vai estar conectado com o que vem logo em seguida, que é o do. Não vai nem aparecer. E o que a gente vai de fato falar aqui vai ser what. What. Eu até subo a língua, what, mas eu não estouro. Não deixo fazer tch. Então é what. Aqui eu vou ter o where. Lembrando que Rzão é da porta. Aqui não tem muita coisa a ver. Apesar de ser WH, nós vamos falar RR do rato. Whose, whose, whose. Aqui nós já temos o Y, igual mineiro mesmo. O Y, outro com who. Aqui eu brinco que é o que o cachorro fala quando alguém invade seu quintal de madrugada. Who are you? Não parece um latido? Who. Aqui a gente tem o which. Não tem muito segredo. A hora que encontra um CH é a sua hora de brilhar. E fazer tch, com toda a força que você tiver. Eu brinco que é freando seu caminhão. Which. CH é para isso. Você vai falar, você vai usar ele em chair, lunch. Onde apareceu o CH, você vai fazer o tch do tchau. A gente se segura quase o tempo todo para não fazer esse tch, mas aqui é a hora que a gente vai exagerar e fazer bem forte, ok? Nosso bebê, when. E aqui, how. É o único que é how, how. Bem forte esse A, ok? E agora, a primeira coisa que a gente vai ver vão ser essas WH questions com do ou does, ou seja, elas estão no presente. Isso quer dizer que eu estou usando qualquer verbo na minha vida, menos o to be, ok? E aí nós vamos usar, por exemplo, não é to be, e a nossa estrutura basicamente é igual àquela de verbos. Então, eu posso perguntar, por exemplo, do you like? Do you like milk? Posso perguntar, do you like milk? Milk não vai pegar bem no exemplo, não. Vamos ver outra coisa. Do you like steak? Né? Steak é bife, tipo, o nosso bife é steak. Do you like steak? Você gosta de bife? Sim. Agora, se eu quero saber como você gosta do steak, aí eu vou acrescentar elas no início. Mas a estrutura, ela é igual a que a gente já viu antes. Então, se você tiver muita dúvida e não estiver fazendo muito sentido, saiba que tem uma aula inteira sobre do, does, did, para você estudar além. E, claro, não fique com dúvida agora, ok? Aqui, começando na primeira estrutura, eu peguei os mais úteis no dia a dia possível. Então, vamos ver essa aqui, ó. What do you do? Aqui a gente tem dois do's nessa pergunta. A gente tem do, que é o verbo fazer, né? A gente sabe que do é o verbo fazer de cumprir tarefa, de fazer exercícios e tudo mais. Ele é um verbo com dois empregos. Então, um dos empregos dele é ser o verbo fazer, do igual a fazer, e ele também é um auxiliar, né? A gente está cansado de ver o do por aí. E aqui, então, a gente tem esse do como fazer, e a gente tem esse do como um auxiliar de pergunta. Ele está aqui porque é uma pergunta, ele não tem uma tradução. Aqui ele funciona como se fosse uma etiqueta, né, na frase falando que é uma pergunta. Se eu tenho só do e do, eu estou perguntando o quê? Você faz? Do you do? Você faz? E aqui, dependendo do que eu coloco antes desse do, eu vou ter várias outras coisas. Certo? Vê se faz sentido. Ó, do you do? Só que isso não é uma pergunta muito que se faz no dia a dia, né? Teria que ser uma situação muito específica. Se eu coloco what, what, eu tô perguntando o que ou qual ao mesmo tempo. Quem vai me dizer se é o que ou qual? O meu contexto. Então, se eu falo what do you do, eu estou perguntando o que você faz. E quando eu pergunto isso, o que eu estou dizendo para o ouvido nativo, para qualquer pessoa, eu estou perguntando o que você faz, tipo, da sua vida. Qual é o seu trabalho? Com que você trabalha? What do you do? O que você faz? Qual é a sua profissão? E aí, quando você pergunta isso aqui, é a mesma coisa de você perguntar qual é o seu trabalho. Que a gente vai ver mais embaixo com to be. Porque quando eu falo qual é
eu tenho to be. Não vou entrar muito nesse mérito agora, que a gente já vai ver ele daqui a pouco, mas seria a mesma coisa de perguntar what is your job, ok? Qual é o seu trabalho? What do you do, você vai entender como. Você trabalha com o quê? Você é filho de quem? Mineiro. What do you do? O que você faz? E aí você vai responder isso com a sua profissão. Isso aqui você tem que saber a sua específica. Então, no meu caso, eu vou dizer I am, eu sou, an English teacher. Eu sou uma professora de inglês. E aqui tem aquela gambiarra do inglês pra gente juntar, né? An English teacher. Depois, se vocês quiserem colocar lá no grupo, eu ajudo vocês a aprender a falar da profissão de vocês, ok? Ah, tem uma variação, ó. Thank you very much. What do you do for a living? Essa é uma variação desse what do you do. É o que você faz para viver. What do you do for a living? Lembrando que a gente não traduz ao pé da letra, porque a gente vai começar a julgar o inglês e falar, meu Deus, essa língua não faz o menor sentido. E isso é de uma soberba muito grande, porque a gente está dizendo que o português faz sentido em inglês, não. Sendo que o contrário também é verdade, né? Então, não vamos traduzir ao pé da letra, não vamos ligar para isso. A gente vai entender a estrutura e falar, tá bom, é assim que eu vou falar, então. What do you do? Que você faz, com o que você trabalha. What do you do for a living? O que você faz com o que você trabalha. Quando a gente tem variações assim, o que eu indico? Escolhe um para ser o seu queridinho e aí você vai usar ele sempre. Depois, lá na frente, você varia. Mas geralmente a gente tem um preferido. Isso é em português, isso é em inglês, no idioma que for, ok? Então, I am an English teacher. E aqui você vai colocar o seu. Tem uma aula no módulo 1 do clube, que é só sobre profissão, só para você aprender a falar sobre o seu trabalho. Então, se você já está no clube, procura no módulo 1, ou você vai chegar lá, seguindo o seu cronograma, né, que é o que eu indico, para você ver tudo sobre a sua profissão, que é muito importante. Você tem a obrigação de saber falar de você em inglês, da sua vida. O módulo 1 é todo sobre isso, ok? Ok, seguindo aqui embaixo, a gente tem onde você mora. Você também tem que saber falar onde você mora. E esse onde você mora, ele depende de quem está perguntando. Porque, por exemplo, eu nasci, morei boa parte da minha vida numa cidade minúscula do interior de Minas Gerais. Então, se uma pessoa de São Paulo me perguntar onde eu morava, não faz sentido eu falar o nome da minha cidade. Porque a pessoa não faz ideia do que seja. Talvez uma pessoa de própria Minas não sabe. Então, nesse caso, depende, você vai falar o estado. Se a pessoa é fora do Brasil, você vai falar que mora o nome da cidade? Você vai falar o seu país. Então, tudo depende, você tem que saber todos, ok? E aqui, por que nós usamos o where? Porque nós queremos saber onde você mora. Se eu pergunto sem where, o que eu estou perguntando? Ó, do you live? Live é morar. Lembra que ele é assustado. Ó, ele é com I, ele é live. Ele não é o pescoçudo, live. Porque o leave, pescoçudo, é com A, é de sair, deixar os lugares. Lembra dele, ó? Leave. Ele é longo, tá vendo? Assim como as palavras com A e é com E. Aqui nós temos live. Ó, que susto que ele dá. Do you live? Se eu pergunto do you live, eu tô perguntando assim, você mora? Ou eu tô perguntando assim, você vive? Você vive ou você só trabalha? Você vive? Olha que dá para usar, hein, sem where. Você mora? Você vive? Você vive até dá para usar no dia a dia. Agora, se eu coloco where do you live, eu acrescentei o sentido de onde, ok? Where do you live? E aí, você lembra que eu falei que o where não é só para perguntar onde, mas também falar onde? Então, eu posso dizer várias coisas não respondendo essa pergunta. Porque se eu vou responder, eu vou dizer I live in Brazil. Ah, uma dica aqui de preposição. País, estado e cidade é sempre in. Sempre, 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 ok? Seria um bônus aqui, dica bônus. País, cidade, estado. Sempre vamos falar com a preposição in. Então, I live in Brazil. I live in São Paulo. Se eu moro do estado de São Paulo, como São Paulo tem os dois, eu vou dizer I live in the state of São Paulo, em São Paulo State. Tem várias variações. Geralmente, local a gente não traduz, então, tipo, onde for, você vai falar do jeito que do in para frente, você vai falar o que é. O nome da cidade e tudo mais. E tem uma outra curiosidade aqui, que a gente não fala countryside.
Quando a gente mora no interior, a gente está acostumado a ver countryside, assim, ó. Só que countryside é igual a zona rural. Por exemplo, eu morava numa cidade pequena no interior de Minas Gerais e não era countryside. Countryside é na zona rural, no sítio, na roça. Se você mora no interior, você vai falar in the interior of São Paulo state, of the state of São Paulo, ok? Agora, se eu vou falar sobre onde eu moro, eu posso falar, por exemplo, eu amo onde eu moro. Eu vou dizer I love, certo? Eu amo, eu gosto. Onde? Eu só tenho uma palavra para falar onde, que é where. Muito bem? Where I live. Eu amo onde eu moro. Eu não sei onde eu moro. Vai que me deu amnésia, né? I don't know. Não faz sentido eu falar que eu não sei onde eu moro, já explico. I don't know. Eu não sei. I don't know. Onde eu moro. Where I live. Eu não sei onde eu moro. Faz sentido no dia a dia, qual a chance de eu falar que eu não sei onde eu moro? Quase nenhuma. Mas falar onde eu não sei onde ela mora, eu não sei onde ele mora, eu não sei onde eles moram. Faz todo sentido, porque muitas vezes a gente não sabe onde as pessoas moram, né? Então eu posso trocar aqui, ó. I don't know where she lives. E aqui é lives, por quê? Até I don't know eu tenho uma frase, elas são independentes. Então eu não sei, eu tô afirmando. I don't know. Onde ela mora? Where she lives. Isso aqui é uma pergunta? Não é uma pergunta. Como que eu sei que não é? Eu não tenho nenhum marcador de pergunta, né? A gente já vai ver quando for com she, que teria que ter um do ou um does, né? No caso do she. E esse live, ele tá atribuído a she, ó. Isso aqui só acontece no presente. I don't know where she lives. I don't know where they live. Poderia ser também aqui, ó. Fez sentido? I don't know where they live. Eu não sei onde eles moram. Com they eu não uso S, eu só uso S nas terceiras pessoas. Ok? Seguindo nossa vida, então. Seguindo nosso baile. Se eu pergunto, do you study English? Eu vou ter uma pergunta legítima. Eu estou perguntando, você estuda inglês? E aí, para ela, eu teria a resposta: yes, I do, no, I don't, por aí vai. Agora, se eu coloco um why é o porquê. Então, por que você estuda inglês? E aí, você vai ter a resposta dele com o because, que é o porquê junto de resposta. Assim, because, que é a resposta do why. O why pergunta com o porquê separado. Porque ele é uma pergunta. O because é o porquê junto, de resposta. Então, why do you study English? Because I want to speak English. Porque eu quero falar inglês? I want to speak English. Aqui eu poderia trocar esse why por where. Será que daria uma frase com sentido? Daria. Eu posso perguntar, então, where do you study English? Qual foi a única coisa que eu troquei? O sentido. Porque em vez de eu perguntar por quê, agora eu estou perguntando onde você estuda inglês. Então, você pode responder I study English. Localização sempre com at. Então, at home. Eu estudo inglês em casa. Eu estudo inglês no curso tal, tal, tal. I study English downtown. Downtown é uma palavra boa também para a gente saber, que é centro da cidade. I study English with Carol Maria. Carol, mas aí nesse caso a nossa pergunta não vai ser, mas é uma boa. A pergunta não seria mais com onde. Poderia ser at home. Então, vamos colocar aqui, ó. At home with Carol Maria. Mas daria para eu perguntar com quem? Com quem você estuda inglês? E aí, se eu vou falar quem é o nosso amigo quem? Who. Ó, que susto. Who. Who. Só que aí muda um pouquinho a estrutura, ok? Porque fica who do you study English? E aí eu preciso de um with aqui, que é uma preposição de com, porque se tem quem, eu estudo com essa pessoa ao mesmo tempo. Então fica who do you study English with? Com quem você estuda inglês, ok?
E aí poderia ser só o with Carol Maria. Poderia ter o when? Poderia. Poderia ter o when. Por quê? Quando eu falo com when, eu estou falando quando eu estudo inglês. Então, when. Tá vendo como tudo é possível? Aqui a gente tem um mundo. When do you study English? E aquelas duas primeiras aulas que a gente fez, elas foram a nossa base. Porque a partir daquilo, a gente consegue ir abrindo, expandindo o nosso leque, né? Então, se eu falo, when do you study English? Então, vou falar, eu estudo inglês nas quartas e nos sábados. Então, vou dizer, eu estudo. Esse I study aqui, muitas vezes a gente não fala no dia a dia, ok? Então, ele é meio opcional. Ele é meio bonitinho para exemplo, mas no dia a dia a gente, eu estudo. Eu só falo on. Dias da semana, sempre on. Já vi que dá pra gente fazer uma revisão com preposições aqui, ok? Depois eu vou mandar para vocês um quadrinho de preposições. I study English on. Eu falei quartas, né? Wednesday. Como são quartas de modo geral, eu uso plural. Wednesdays and Saturdays. Será que eu vou falar inglês rápido? Não tão rápido quanto essa pessoa aqui, ó. I study English every day. Just a little, but every day. Isso aqui seria o perfeito, ok? Lembrando que não precisa ser aquele estudo que a gente está acostumado com livro, caderninho e tudo mais. Você está assistindo uma série, fazendo um shadowing, você está estudando inglês. Você está aprendendo a cantar uma música, você está estudando inglês. Então, aqui a gente viu a mesma pergunta com por quê, onde, quando e com quem. Conseguiu perceber o quão aberto é isso de possibilidades? Agora, a nossa próxima. Tá fazendo sentido, pessoal? Se não tiver, me fala nos comentários, ok? No chat. Agora eu vou perguntar, ó. Como? Tem uma opção de resposta aqui que eu esqueci, ó. Because, o because é o porquê junto de resposta. Eu preciso disso. I need it for work. Eu preciso disso para o trabalho. I need it for work. Separei ali para você ver onde está o meio, ó. Because I need it for work. Esse need vai juntar com esse it de qualquer jeito. A gente não consegue evitar essa junção. I need it for work. Agora, how? Temos mais uma, ó. Como você estuda? Tá vendo que eu mantenho do? Por que eu mantenho do? Porque o nosso verbo é study. Então, qualquer verbo que esteja aqui, eu teria a mesma estrutura de do, ok? Como você geralmente estuda? Usually. Vou colocar a pronúncia aqui para você. Usually. Usually, com I bem forte, som de J. Usually. Usually. How? Como você estuda? Aqui você pode falar que é online, que é presencial, que é com a Carol, with Carol Maria, ok? How do you usually study? Então, I study online. I study era course. E aqui uma coisa muito importante, gente. Curso, a gente precisa falar com O, bem longo, bem exagerado, bem O de O avó, sabe? Nossa, não pensei nem uma palavra que começa com O. Óculos. Um O bem O mesmo. Course. Por quê? Porque é muito comum a gente falar curse. Só que curse é xingar, curse é maldição, curse. A pessoa vai te entender, mas vai ficar aquele estranho, sabe? Tipo quando o gringo vai comprar pão no Brasil, ele pede para comprar pau. Pra gente faz muita diferença. To study na frase? How do you study? Do you usually study? Curse. Não tem to não. Se eu entendi bem, peraí, deixa eu só terminar o course aqui que eu já vejo o to. Aqui no course, no curse, aqui é xingar. Se você fala uma palavra feia, sua mãe fala don't curse. Don't curse, não xinga. Xingar ou maldição. Por que eu tô falando isso? Não é pra te apavorar, não. Falar é melhor do que não falar nada, ok? Falar trocado é melhor que nada.
Mas é bom a gente prestar atenção, porque tem outro sentido. Então, quando for curso, é course. Course. Sim, o material eu vou enviar em PDF hoje. Inclusive, está no mesmo material todas as aulas anteriores. Hoje é a aula número 7. Todas as aulas estão no mesmo PDF. Vamos voltar aqui à pergunta do to. How do you usually... Se teria um to antes desse to study aqui, coloca para mim nos comentários a frase toda, para eu ver se eu entendi certo e eu te explico por que não tem to, ok? Então, ok. Não tem to, por quê? Esse usually aqui, ele só... É que ele é uma firula, mas ele dá uma ideia de frequência. Se eu falo assim, ó, how do you study? Esse study, ele tá conectado já ao you. Não tem por que ter to, porque esse verbo tá conjugado. Entende? Se ele iria para o passado, ele ganharia ing, ele ganharia, se fosse she, ele ganharia o es, ele está conjugado. A gente usa to como um complemento, alguns verbos pedem complemento com to, ou com verbos de movimento e tudo mais que pedem com to. Mas aqui não, porque o verbo está conjugado, ele está atribuído a alguém. Verbo conjugado, que é uma palavra que dá vontade de correr, quando o verbo está conjugado, quer dizer que alguém está fazendo aquilo. Quem está estudando, quem eu quero saber que estuda, é o you. Então, nesse caso, eu não conecto com to, ok? Agora, se eu falo, por exemplo, você gosta de estudar? Eu diria, do you like? Tá vendo? Agora o like que tá com you aqui, ó, tá atribuído. Eu não tô perguntando se você estuda, eu tô perguntando se você gosta. Aí eu preciso do to, bem patricinho, to study. Do you like to study English? E aqui eu tenho to, por quê? Porque ele precisa estar neutro. Por que ele está neutro? Ele está solto, ele não está relacionado à pessoa. Porque eu estou perguntando se você gosta. Eu não estou perguntando se você estuda. Agora, aqui, ele está atribuído à pessoa. Fez sentido? Coloca para mim nos comentários, no chat, para eu poder seguir, ok? Esse to, ele é uma briga muito longa, né? Mas nesse caso, a gente vai olhar sempre se o verbo está relacionado a alguém. Qual verbo está relacionado? Sobre o que é a frase, ok? Ok, very good. E aí, voltando aqui, o curso a gente usa, pode ser take. A frase tem dois verbos. O to sempre vem antes do segundo verbo. Não é sempre. Não é sempre, Mirth. Mas sim, muitas vezes acontece. A gente tem verbos que pedem complemento com to e verbos que pedem complemento com ing. Então, like mesmo é um dos verbos que aceita os dois. Like, eu posso dizer I like studying English ou I like to study. Se eu falo to, eu tô falando de uma coisa específica. Se eu falo de modo geral como um hobby, uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou usar o ing. Então, vai ter verbo que só aceita ing. Tem verbo que só aceita to. Um outro exemplo, só para deixar mais claro aqui, por exemplo, é o need. I need. Toda vez que eu for falar um verbo depois de need, eu preciso de to. I need to study English. Não dá para eu explicar tão bem agora, porque senão a gente vai trocar o assunto da aula. Mas é um bom tema para uma próxima aula, ok? Quando o verbo pede complemento com ing, quando ele pede com to. Prometo trazer num próximo momento, ok? Quando a gente finalizar o nosso curso de perguntas e respostas, a gente vê mais detalhes disso. Mas não é sempre, mas acontece. Continuando aqui, a gente tem o que você quer comer. O que você quer comer? Se eu falo só do you want to eat, aqui ó, o want pede complemento com to, tá vendo? Até o final da aula, toda hora que eu encontrar com to, eu te falo. Do you want to eat? Você quer comer? Por que é o to tá lá no eat? Porque want, adorando a aula. Thank you, Martina. Thank you very much. Want tá relacionado com o you, ó, tá vendo? É ele que tá conjugado. Então, o to vem aqui deixando esse it no infinitivo. Quer dizer que ele não vai estar atribuído a ninguém, mas também ele não vai estar solto, sabe? Ele faz parte da frase, deixa ele se sentindo em casa. Agora, se eu pergunto, do you want to eat? Eu tô perguntando, você quer comer? É uma pergunta legítima, certo? Você quer comer? Do you want to eat pizza?
Ok? Agora, se eu pergunto what, ó, lembrando do som do ó, what do you want to eat? O que você quer comer? A nossa resposta, ela vai variar. Que o verbo está no infinitivo sem conjugar. É isso mesmo. Agora, se eu falo what, o que? O que você quer comer? E aí a nossa resposta, ela vai ser, tipo, I want to eat pizza. Essas aulas têm acontecido todo final de semana, ok? Tem sido sábados e domingos, sempre nesse bate-canal, nesse bate-horário. Então, posso falar, I want to eat pizza. Ou eu posso não querer comer nada, né? Vai que eu tô com febre. I don't want to eat anything. Eu não quero comer nada. No, thank you. I'm okay. Lembra do I'm okay? I'm okay. Não tô boa, tô de boa. I'm okay. Se eu pergunto where do you want to eat? O que eu perguntei agora, ó? Eu perguntei se você quer comer, mas não simplesmente se você quer comer. Eu perguntei onde você quer comer. E aí a minha resposta vai mudar. Eu quero comer na sala. Eu quero comer na sala. I want to eat in the living room. Na sala de estar, ok? Eu quero comer na sala. Por que que eu respondi isso? Porque eu tô perguntando onde, então eu vou dar um local. Eu quero comer em casa. Eu não quero comer aqui. Eu quero comer em casa. I want to eat at home. Tá vendo? Agora, se alguém me pergunta assim, why do you want to eat? Dá certo essa pergunta? É uma pergunta legítima? Dá. Descer mais um pouquinho. Why do you want to eat? Do you want to eat? Por que você quer comer? Dá certo essa pergunta? Dá certo? Por quê? Não, vocês fazem muito sentido. Tipo, porque a gente pergunta, por que você quer comer? Falo, because I'm hungry. A nossa resposta é o porquê junto, né? Because, because I'm hungry. Porque eu tô com fome. Ora bolas. Because I'm hungry. E quando é porque sim, pra gente, vou ensinar vocês a serem mal educados em inglês. Quando falar porque sim, aí você vai falar just because. Just because. Porque sim. Just because é uma ótima resposta. Porque sim é resposta sim. Porque sim. Pessoal, eu vi mais uma pergunta aqui sobre o to. Eu vou falar mais um pedacinho, só para deixar esse assunto mediamente encerrado. Ele não vai estar encerrado porque não é uma aula inteira, não dá para entender tudo. A gente aprendeu algumas coisas em inglês, feliz ou infelizmente, que criaram crenças na nossa cabeça. Essa do to é uma delas. Então, a gente aprendeu que ING é contínuos, toda vez que eu encontro ING, eu já acho que é fazendo, andando, comendo. Não é, ok? Porque para ser ING, para ser contínuo, obrigada, quanta simpatia, muito obrigada. Eu fico muito feliz, eu acho que eu nasci mesmo para dar aula, porque eu fico com uma alegria só. Para ser contínuos, alguém tem que estar fazendo aquilo. Então, I am studying é contínuos, eu estou estudando. Fora isso, não é contínuos nunca. Eu vou ver muito ING, a gente vai ver muito ING que não tem nada a ver com endo, fazendo, comendo. O melhor exemplo que eu uso toda vez, que é, por exemplo, numa música do Ed Sheeran, que a gente vê ele cantando assim, ó, Loving can hurt. Amar pode ferir. Aqui ele não tá falando amando, ele tá falando amar. Isso é uma prova e uma âncora, né? Eu gosto muito de âncora porque ajuda a memorizar, como memorização é uma questão para mim. Então, loving can hurt. Aqui é ing, é contínuo? Não é. Não é. E o outro caso é que toda frase, quando tem dois verbos, o segundo vem com to. O to separa os dois. Isso não é verdade em 100% das vezes. Inclusive, existe listas, sabe? Sei lá, metade dos verbos pedem to como complemento e a outra metade não. A outra metade é com ing. Então, a gente tem que tomar cuidado, não quero apavorar, ok? Não pensa assim, credo, Deus me livre, agora mais uma coisa nova. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Esse é um detalhe que a gente vai ver com mais calma e vai se acostumar. Mas esse ING, muitas vezes, ele é a nossa opção de conexão.
ok? Tem verbos que não pode ter to. Não pode. Eu não sei aonde eu estava explicando sobre isso. Então, se já foi em aula, vocês me falam. Ah, acho que foi na aula do clube. Na aula do clube, do clube de leitura. Tem uma explicação bem detalhada sobre isso. Mas, por exemplo, o to ou ing, então vou colocar aqui, ó, conexão entre dois verbos pode ser com to, e aí se for to, ele está entre os dois, e se for ing, ele vem no final do segundo verbo. Se eu falo, por exemplo, stop to work, aqui eu tenho dois verbos, o verbo parar e o verbo trabalhar. O to está conectando eles, só que o sentido que eu tenho aqui é parar para trabalhar, certo? Outra coisa, eu posso falar stop to smoke. Eu estou dando o exemplo mais exagerado possível, mas não é sempre que muda tanto, mas aqui é o melhor que tem, que é para você não esquecer. Stop to smoke, parar para fumar, ok? Agora, no caso de eu usar stop working, eu tenho ing e o meu sentido é parar de trabalhar. Então, nesse caso aqui, além o verbo stop aceita os dois complementos, só que ele muda muito o sentido, ele vira o oposto. Parar de parar. Parar de trabalhar. Se eu falo stop smoking, eu tenho parar de fumar. Stop to work, eu tenho parar para trabalhar. E se eu tenho stop to smoke, é parar para fumar. Tá vendo que é o oposto? Então, existem verbos. Eu tenho que ficar vigiando minha digitação, porque ela é louca. Minha mão e minha cabeça não combinam entre si. Existem verbos que pedem esse complemento com to, tem que pedir o complemento com ing. Não, o que eu posso fazer? Eu vou colocar, assim que a gente terminar, eu vou pegar uma lista com pronúncia bonitinho e vou mandar no grupo, tá bom? E aí já fica como uma prévia para uma aula que eu deixei prometida para vocês. Combinado? Quando eu terminar essa jornada com perguntas e respostas, vai ser a nossa próxima aula de gramática. Combinado? Não me deixem esquecer, mas eu vou mandar. Quer dizer, não vou esquecer, vou anotar aqui e vou mandar para vocês essa listinha para já dar uma acalmada no coração. Tá bem? Thank you very much, guys. It's my pleasure. Bom, agora nós vamos seguir a nossa jornada do mesmo jeito, só que, em vez de a gente usar o do, nós vamos usar does. Isso quer dizer que nós estamos falando de outras pessoas. Repara que todos os exemplos que a gente usou até agora era com you. Por que você faz? O que você... Agora, quando a gente usa does, é a mesma coisa. Do e does é a mesma coisa, só que does é a versão dele para he ou she, certo? Então, quando eu quero saber, eu posso perguntar onde você trabalha, e aí eu tenho do you. E quando eu quero saber onde ela trabalha, agora é pra gente fofocar. Antes eu tava falando com você, agora a gente vai falar dela, ok? Vamos falar dela, então. Where does she work? Onde ela trabalha. Porque se eu pergunto, does she work? É uma pergunta legítima? É uma pergunta legítima. Ela trabalha? Né? Uma pergunta ok, eu posso usar no dia a dia. Agora, se eu falo, onde ela trabalha? Where does she work? Aqui no nosso exemplo, she works. Tá vendo que quando eu afirmo, eu uso esse S? Como eu brinco, é uma firula, mas vou sempre te lembrar de she works in a hospital. Olha como a gente junta in a. Quando eu pergunto se você trabalha, where do you work? Você vai dizer, I work, sei lá, onde for. Eu trabalho no hospital, eu trabalho em casa. I work. Lembrando que se a gente trabalha em casa, eu vou dizer, she works from home, ok? No português, a gente tem uma ousadia no Brasil, no português do Brasil, porque nós somos diferenciados no mundo todo. A gente tem uma ousadia de usar as estruturas em inglês do jeito que a gente quer. Então, a gente usa home office, né? Eu faço home office. Em inglês, ninguém faz home office. A gente trabalha de casa. I work from home. Home office nada mais é do que ter um escritório dentro da casa. É como se fosse um cômodo da casa, mas não é usado para trabalho de casa, trabalho online, ok? I work from home. She works from home. Agora, eu posso perguntar, por exemplo, onde ela trabalha? Já tá aqui. Por que ela trabalha? Oxe, por que ela trabalha? Ela é herdeira, nosso sonho. Aí eu vou perguntar, why? Why? Mas o resto fica tudo igual. Why does she work? Por que ela trabalha?
Vamos falar, because she needs, ok? Because she needs to work, porque need pede complemento com to. Because she needs to work, que ela precisa, ora bolas, né? Ou because she needs money, aí é substantivo, porque ela precisa de dinheiro. Aqui tudo vai depender do que eu quero, tudo funciona. Hoje, eu roubei esse hoje, eu sou mineira, não sei por que eu falei não, mas eu amo. Eu vi uma criança que teve problema na escola, que foi chamada na escola nos Estados Unidos porque a criança estava falando bad language, que seria o curse, né? Que a gente viu, bad language. Que a criança estava falando, oh shit, oh shit. E para eles, criança não se fala shit, né? Criança se fala, não fala coisa feia, Deus me livre. E aí os pais foram na escola, chegou lá, eles falaram que bad language, a criança tá com bad language. Na verdade, ele era da Bahia, ele tava falando, oxe, tadinho do bichinho. Ai, ai. What does he do? O que ele faz? Aqui, o que que a gente quer saber? A gente quer saber o que ele faz da vida. Com o que ele trabalha? What does he do? O que ele faz, gente? Trabalha com o quê? Ok? Dá para perguntar com for a living também. What does he do for a living? O que ele faz? What does he do for a living? What does he do? Nesse caso aqui não tem muita variação, ok? Tipo, where ou qualquer outra coisa assim. Oxe, oxe. Acho que o Oxente é filho do Oxe, né? Ou é um apelido, tipo um short. E aí, voltando aqui, what does he do for a living? O que ele faz da vida? E aí a gente vai dizer com o que ele trabalha, ok? Então, he works with, sei lá. He works with sales. Ele trabalha com vendas, ok? A nossa resposta vai ser sempre de acordo com o que foi perguntado. Mas no caso da W8, ela não vai aparecer na resposta muitas vezes. A menos que eu fale assim, olha, eu não sei com o que ele trabalha. Então, eu vou dizer, eu não sei, I don't know, o que ele trabalha com. É a nossa estrutura. Então, what does he work with? Não sei. Isso aqui, gente, é natural do inglês, ok? No português não vai fazer sentido. A gente aceita, né? Fazer o quê? Eu não sei o que ele trabalha com. Eu não posso pôr esse with no meio, ok? Não sei com que ele trabalha. Why? Aqui, ó, meu exemplo de antes. Por que 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 ela estuda inglês? Oxe, Ai, eu gosto de novo. Por que? Oxe, por que que ela estuda inglês? Why does she study English? Repara aqui, como é uma pergunta, eu não uso IES aqui, ok? Porque é uma pergunta. A gente tem isso lá na aula 2, se eu não me engano. Why does she study English? Por que que ela trabalha, por que que ela estuda inglês? Because she travels a lot. Agora sim eu uso S. Porque ela viaja muito. Ou because she works. She needs. Tem uma boa. She needs it. Ela precisa disso. Precisa do inglês. Para trabalho. For work. Se fosse para trabalhar, to work. She needs it to work. Ela precisa disso para trabalhar. Aqui é para trabalhar, porque a gente usa to antes de verbos e for para o trabalho. A gente usa for antes de substantivos, coisas, pessoas e tal. Fez sentido? Agora a gente vai ver basicamente as mesmas coisas com did. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui para conseguir usar no nosso dia a dia é uma pergunta normal. Segue a regra normal, da gramática normal. Então, se você pega aquela primeira aula que a gente teve sobre do, does, don't e tal, você vai ver que é a mesma coisa, só que agora a gente põe um que a mais, a gente põe um molho nela. E aí vai dependendo do que a gente quer saber. Então, dá para usar com what, dá para usar com when, dá para usar com where, ok? E essas com did é a mesma coisa, só que agora está no passado. A boa notícia é que a gente nunca vai precisar mexer no verbo, porque na presença, lembra da nossa regra master? Na presença do auxiliar, o chefe não trabalha. Para dar um gram mais. Na presença do auxiliar, o chefe não trabalha. Não tem condição do chefe trabalhar
o chefe aqui é o verbo da frase, certo? O verbo principal. Não existe isso do chefe trabalhar e o auxiliar ficar de braço cruzado. O auxiliar está aqui porque é uma pergunta, ele não está aqui para ir para o passado. Mas já que ele está, é ele que vai fazer o trabalho. Por quê? Porque o de cima sobe, o de baixo desce. Ai, gente, é muita bobeira para tentar não esquecer as regras, ok? Então, eu vou falar, what do you do? What do you do? O que você faz? Como foi ontem? Ó, yesterday. O que você fez ontem? O verbo, a frase é sobre o quê? Sobre fazer, certo? Eu tô perguntando o que você fez. O que você fez? Então, o verbo, o chefe da frase é assim que a gente descobre quem é o verbo principal. Qual é o assunto, ok? O que você fez? E eu tenho esse auxiliar aqui porque é uma pergunta. Ele já entendeu, olha como ele é esperto, já entendeu que vai para o passado, já está sugerindo aqui. Eu tenho o meu auxiliar, porque é uma pergunta, no presente, no passado, eu preciso dele, e eu tenho o verbo para fazer. Na nossa regra, na presença do auxiliar, o chefe não trabalha. Quem vai trabalhar? Quem vai para o passado? O auxiliar? Sempre, sempre, sempre. Eu não posso, de jeito nenhum, colocar o chefe para trabalhar no lugar dele. Então, eu não posso falar what do you did? Aqui não ajudou muito, porque os dois são do, né? E yesterday, de jeito nenhum. Por quê? O chefe trabalhou e o auxiliar está bem no celular. Olha só, à toa. Eu também não posso colocar os dois no passado. Então, não posso falar what did you did yesterday. Todo mundo trabalhou. Em inglês não aceita nada dois. Não pode ter duas negativas na mesma frase, não pode ter duas estruturas no passado. Então, quem vai trabalhar é só o auxiliar. Ninguém mais. Então, vou ter what did you do yesterday? Eu vou trocar o verbo para ficar mais claro. Tem um verbo bem exagerado aqui que vai ajudar a gente a lembrar mais. Eu posso perguntar onde você foi ontem, ok? E aí, para perguntar onde, eu uso what? Não, muito bem. Eu uso where. Onde, certo? Sempre, sempre. Where, eu quero saber onde você vai. Então, where do you go? Onde você vai? Eu tenho go, a frase é sobre o quê? Ir. Então, esse é o meu chefe, esse é o verbo principal. E eu tenho do para marcar, que é uma pergunta. Eu vou pôr quem no passado? Ah, e o passado de go é o went, certo? Porque ele é um verbo irregular, muito irregular mesmo. Então, eu posso falar where do you went yesterday? De forma alguma. Eu não posso pôr o meu chefe para trabalhar. Eu só vou ter esse chefe trabalhando na afirmativa, porque não tem auxiliar na afirmativa. É a única hora que não tem auxiliar. Faz sentido isso? Então, eu vou falar, where did you go yesterday? Onde você foi? E isso é de cabo a rabo. Qualquer verbo, qualquer situação. Tá no passado, é did que eu uso para perguntar e para negar. Não tem para onde correr, ok? E eu amo quando não tem muita variação, porque no inglês tudo é sim, porém depende, né? Só que agora não, agora é sim mesmo. Então, what did you do yesterday? Tá vendo que na resposta eu vou dizer o meu chefe vai trabalhar, não tem auxiliar, então ele tem que fazer. I worked all day. Então, aqui, se eu for falar, eu fui à praia, eu posso dizer I went to the beach. Bem pescoçudo, ó. É com I pescoçudo, é I, beach. Não vou errar. E vou fazer o tch do tchau que a gente treinou lá em cima. I went to the beach. E aqui a gente junto, o chefe trabalhou, certo? Porque não tem auxiliar. Agora, se tivesse negando, eu já diria didn't. E tem uma aula completa para você ver sobre isso, ok? Então, onde você foi? Ah, olha aqui. Nem lembrava que estava aqui. Where did you go? I went to the supermarket. I went to the beach. Ok? Where did you go? I went to the beach. Sou suspeito para falar. Mas é difícil achar conteúdo assim tão bem explicado. Thank you very much. Olha, eu também sou suspeita para falar, mas eu concordo. I'm going to the supermarket. Nice choice. Ótima escolha, vai mesmo. I went to the supermarket. Aqui, pessoal, repara que o T com T sempre vai juntar, né? I went to. A gente não fala o primeiro, fala o segundo. I went to. Eu fui ao mercado. Where did you go? Agora, se eu perguntar, por que você foi lá? Por quê? Aí eu vou usar o porquê, que é o mineiro. Why?
Why did you go there? Por que você foi lá? E aí, na resposta, é muito amplo, porque pode ser porque eu precisei, pode ser porque eu quis. Vai que eu sou abusada, né? Eu falo, because I wanted to. Because I wanted to. I wanted to go. Because, just because. Adoro just because. Just because. É sim, sai fora. Mind your business. Mind your business. Cuide da sua vida. Vou deixar vocês todos bem abusados em inglês. Mind your business. Porque eu quis. Why did you call me? Essa é boa? Eu posso perguntar por que você me ligou, tá vendo que o call tá intacto, tá pleno, por quê? Porque o auxiliar trabalhou. Why did you call me? Eu posso perguntar quando você me ligou? Posso perguntar, e aí eu vou perguntar com when. When did you call me? Isso tudo tá no passado. Quando você me ligou? Porque se eu pergunto no presente, eu uso do, eu uso does, se for he ou she. Ok? Conseguiu perceber o padrão? Então, por que você me ligou? Because I needed help. Aqui tá no passado também, ó, tá vendo? Que eu precisei de ajuda. When did you call me? Eu posso dizer, I called you yesterday. Eu liguei para você. Aqui a gente não vai falar esse é. Tem aula no clube também sobre essas pronúncias do passado, que a gente teima a falar called, não tem esse ed, no módulo 2, ok? Na aula de Simple Past. E aqui, ó, quando você começou esse trabalho? Como que eu sei que é começou, se o verbo tá no seu formato neutro, né? Porque a gente tem did aqui. When, quando did you start this job? Ó, T com T vai juntar também. Ok, chegamos ao final. I started last year. Essa parte aqui, ó, a gente vai trabalhar amanhã, porque just because, porque eu falo demais. E aí, amanhã a gente vê as mesmas perguntas, as mesmas W8 questions com to be, e a gente já começa as 50 mais usadas no dia a dia.